Olá a todos, estamos reunidos para refletir sobre o Evangelho do quarto domingo da Quaresma. Sim, já estamos no quarto domingo da Quaresma. Esse domingo, a liturgia nos propõe já um vislumbre de esperança, por isso é permitido na liturgia se celebrar com o ornamento da cor de rosa ou lilás, né? E o evangelho que nós estamos vendo se encontra em São João. São João é o evangelista que escreve depois dos outros três evangelhos. Então, ele supõe já o conhecimento prévio dos evangelhos, da parte mais doutrinal dos evangelhos. Então, ele se dá a liberdade de entrar mais espiritualmente na mensagem que Jesus veio trazer. É um evangelho mais teológico nesse sentido, mais espiritual, mais transcendente, mais místico. E por isso mesmo mais difícil de se ler à primeira vista, porque está cheio de símbolos. No texto que está proposto, ele está a continuação do diálogo com Nicodemos. Nicodemos era um chefe dos fariseus, ele fazia parte do Sinédrio, que era o órgão encarregado do governo em Israel e também da liturgia, do culto e das relações com Deus. Esse homem estava tocado por Jesus, mas foi procurá-lo de noite porque não queria que os outros soubessem que ele, sendo um membro do Sinédrio, estava indo atrás de Jesus. E Jesus, pois, tem esse diálogo com esse homem e o texto que está proposto vem imediatamente à continuação, ou seja, supõe aquilo que foi dito antes, né? Nicodemos, ele queria saber sobre a missão de Jesus, né? Jesus lhe fala sobre a necessidade do batismo e do Espírito Santo, de um renascimento, de você sair do que você era antes, morrer ao homem velho para nascer ao homem novo, e que isso só era possível com a graça que vinha através dele, de Jesus. Então, vamos agora ler o texto, leiam com calma, leiam 2 vezes ou 3 vezes, se for necessário, para poder tirar todo o fruto. E a continuação nós vamos propor algumas perguntas para aprofundar na reflexão do texto. Boa leitura a todos! Então, o que vocês acharam do texto denso, né? Pois é que São João, ele é muito espiritual, muito denso. Então vamos, sem mais delongas, entrar, porque temos muitas coisas que dizer hoje, né? Jesus começa com uma pergunta, né? Nós colocamos essa pergunta, né, que Jesus faz, né? A que se refere Jesus quando diz que deve ser levantado como a serpente no deserto? Sim, ele fala isso, né? Disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Que serpente é essa? Que deserto? O que aconteceu com Moisés? Moisés, ele libertou o povo de Israel do Egito, que estava escravizado há 400 anos. E Deus o chamou para libertá-lo e levá-lo a, ou seja, a terra que Deus tinha pensado para Israel desde que tinha fundado o povo, desde Abraão. Então, nesse caminho, depois de todas as peripécias de com o faraó, de sair, atravessar o Mar Vermelho, etc., o povo tinha que atravessar o deserto, não era uma coisa fácil, né? Então, pois era normal que passasse por dificuldades e começaram a surgir muitas murmurações contra Moisés, dizendo: por que você nos tirou do deserto para morrermos aqui de fome? Lá pelo menos nós comíamos bem, ainda que éramos escravos, etc. E então Moisés foi falar com Deus e Deus falou para ele: Moisés, não é contra você que estão murmurando, é contra mim. Eu vou mandar um castigo sobre este povo, né? E mandou sobre eles umas serpentes que eram mortíferas
E, nesse tempo, morreu muita gente em Israel, mordidos pelas serpentes. E o povo se deu conta que era por causa do seu pecado. Então, foram com Moisés e pediram: intercede por nós, senão nós vamos morrer todos. E Moisés foi interceder diante de Deus. E Deus disse para Moisés: faz uma serpente de bronze e coloca sobre uma haste. Então, todo aquele que for mordido por uma serpente, olha para a serpente de bronze e vai ser curado. Ora, Deus ele poderia ter feito um milagre muito mais simples, que era fazer desaparecer as serpentes. Mas não, ele quis fazer esse caminho sacramental, ou seja, através de um gesto, de um símbolo e de uma vontade das pessoas de serem curadas. Né? Por que uma serpente? Por que em cima de uma haste? Que poder tem uma serpente de bronze? Podia ser uma serpente de prata, de ouro, de madeira, de papelão, de cortina. Aqui não era o poder do bronze e nem o poder da serpente, era o poder de Deus. É óbvio que essa serpente era só um símbolo, colocada sobre uma haste. A serpente simbolizava o quê? O mal. O mal. Foi a serpente que tentou a Eva e levou ao pecado original. A serpente era o símbolo do demônio. Então, é o símbolo do mal. Então, Deus permitiu que o mal que os homens fizeram, porque a murmuração e o pecado é o mal que sai do coração, que esse mal se materializasse em serpentes que viessem e o picassem. E os picassem e eles morressem. Então, esse mesmo mal, ele ia ser colocado numa haste. Ele ia ser destruído. Não ali naquele momento no deserto. Quando Jesus estava falando com Moisés, ele estava falando de uma profecia que ia acontecer. Então, Moisés, no deserto, com essa serpente numa haste, estava pronunciando uma profecia. Um dia alguém vai pegar o mal, vai colocar numa haste e vai destruí-lo. Quem era esse alguém? Jesus, o Filho de Deus, que se encarnou. E qual era essa haste? Era a cruz. Jesus ia ser levantado e crucificado. Mas aqui a gente diz que é a serpente que é colocada lá. Mas quando Jesus ele morre na cruz, ele morre carregando os nossos pecados. Lembremos, ele carregou sobre si os pecados da humanidade, todo o mal da humanidade, para que esse mal fosse crucificado, destruído e descesse com ele para a mansão dos mortos, para que ressuscitando ele pudesse vencer a morte. Então, é por isso que Jesus disse: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem, quando Jesus fala Filho do Homem, ele se refere a si mesmo, seja levantado na cruz, seja crucificado. Jesus está anunciando a Nicodemos que ele vai ser crucificado, para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. E aqui nós entramos na segunda pergunta. Por que a fé em Jesus é o penhor da vida eterna? Quando Jesus estava conversando com Nicodemos não sabia que Jesus era o Filho de Deus. Nicodemos não sabia nem sequer que Jesus era o Messias. Ele tinha uma intuição de tudo que Jesus tinha feito e dito, que Jesus tinha muito poder. E Nicodemos, como nenhum outro chefe em Israel, jamais pensou que o Messias ia ser crucificado, por mais que existiam profecias antigas, sobretudo de Isaías, que falava do servo sofredor. E jamais imaginariam que esse Messias seria o Filho de Deus, ou seja, que Deus tivesse um filho. Era uma revelação nova. Então Nicodemos estava perdidaço. Tudo que Jesus estava falando para ele estava explodindo a mente, abrindo horizontes, ou deixando ele numa confusão mais absurda, que só depois o Espírito Santo foi esclarecer. Eu não sei como é que Nicodemos saiu dessa conversa, né? Ele deve ter saído como se tivesse lutado com um boxeador, né? Completamente desnorteado, tentando entender o que Jesus estava falando. E Jesus disse uma frase que, na boca de qualquer outra pessoa, seria blasfema e mereceria a morte pela presunção
dessa frase. É necessário que o Filho do Homem, ou seja, Jesus se referindo a si mesmo, seja levantado para que todos os que crerem nele tenham a vida eterna. Todos os que crerem nele. Jesus está pedindo a fé em si, não no Pai. Mas é claro que ele, quando fala de si, está falando do Pai, mas Nicodemos ainda não era capaz de compreender isso. Então Nicodemos devia ter ficado completamente desnorteado. Como é possível que Jesus peça fé nele para poder ter a vida eterna? Justamente porque ele é o Filho de Deus. Ele, na reunião da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo decidiram: nós vamos nos encarnar. Não era o Pai quem viu o Filho, tipo você. Você vai morrer e você vai sofrer, enquanto que eu fico aqui na eternidade feliz, e depois vem o Espírito Santo só para tocar os corações das pessoas. O que sofre é você. Não, não foi assim. Foi uma decisão deles. Porque o Pai está no Filho, e o Filho está no Espírito Santo, e o Espírito Santo está em ambos. Existe uma conexão íntima das três pessoas da Santíssima Trindade. Então, Jesus, que é o Filho de Deus encarnado, ele pede a fé em si. O caminho da nossa salvação é a encarnação do Filho de Deus, é a humanidade de Jesus. Jesus está revelando um dos aspectos da nossa fé mais maravilhosos. Nós não precisamos tentar abstrair a nossa mente para chegar a Deus Pai e tentar imaginar como Ele é e tentar entender o que Ele disse para que nós possamos nos salvar. Não! Ele se encarnou. Ele veio a este mundo, ele foi como um de nós, ele falou a nossa língua, ele interpretou os mandamentos, ele nos deu o mandamento novo, ele mesmo criou os sacramentos, ele fundou a igreja, ele deixou tudo isso para que a igreja pudesse transmitir essas graças através de nós e quis que tudo isso fosse escrito nos evangelhos para que nós soubéssemos exatamente como ele viveu. Então ele sim pode dizer: vocês, se querem se salvar, creiam em mim, porque eu sou a sua salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo aquele que vier por mim vai ao Pai. Continua, pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo que nele crer, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crer em mim, Jesus, tem a vida eterna. Eu sou o penhor da vida eterna. Eu sou a garantia da eternidade. Você quer ser feliz nessa vida e na eternidade? Venha a mim. Você quer se realizar nessa vida e na eternidade? Venha a mim. Eu sei qual é a resposta. Parem de buscar respostas em outras partes do mundo, em outras formas de crença, em realizações humanas, em livros de autoajuda. Para com isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a sua felicidade nesta vida e na eternidade. E o que dizer sobre as palavras de Jesus sobre o julgamento? Continua Jesus: de fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo. Jesus não veio aqui para condenar, ainda que nós merecíamos condenação. Tudo que nós fizemos de mal e continuamos fazendo, né? Quando digo nós, é a humanidade, né? Começando por matar o próprio Filho de Deus, mas ele não veio para condenar. Mas quem não crê já está condenado. Como assim? Peraí, Jesus, peraí. Quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Quer dizer que todos aqueles que não são católicos estão condenados? Quer dizer que todos aqueles católicos que estão com dúvidas de fé em Jesus estão condenados? Ora, o julgamento é este, aí ele explica. A luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus. Ele é a luz. Não é que ele veio trazer a luz, ele é a luz. Porque ele é a vida.
porque ele é a origem, porque ele é a criação, porque ele é todo o poder e a glória. Esse poder, glória, toda a divindade veio ao mundo. Mas os homens preferiram as trevas à luz. Quer dizer, os homens não acreditaram em Jesus, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Então vamos tratar de entrar nisso. Nem todo mundo que não crê é por culpa própria. Porque pode ser que, por circunstâncias várias, a pessoa nunca conheceu Jesus. Então, ou conheceu, mas a nível histórico, não? Sei lá, alguém que é shintoísta, budista, mora na Tailândia, no Senegal, sei lá onde, e que não teve a oportunidade de conhecer Jesus. Então, pois ele não é que viu a luz e negou a luz. Essa luz se manifesta na sua consciência, no seu interior através da sua consciência, e Deus sabe o nível de consciência que tem cada pessoa. Mas também tem os casos dos que sim conheceram Jesus e o negaram, mas talvez não conheceram Jesus. Ou seja, conheceram o que outros falaram de Jesus. Então, se tivessem realmente conhecido Jesus, não teria feito. Como Jesus mesmo disse, né, em outra ocasião, né? Se as pessoas soubessem quem era o Filho de Deus, jamais teriam condenado à morte o Filho do Homem. Então quer dizer que talvez os próprios fariseus nunca conheceram Jesus. Talvez Caifás, que o julgou, nunca conheceu Jesus. Talvez Pilatos, que o mandou para a cruz, nunca conheceu Jesus. Talvez o soldado que o flagelou e que depois cravou os seus braços e os seus pés na cruz, nunca conheceu Jesus. Talvez o soldado que atravessou o seu lado com a lança, nunca conheceu Jesus. E por isso não creu. Então essa condenação, esse julgamento não é para isso. É para aqueles que sim fizeram a experiência de Deus e o negaram. Os que viram com claridade a luz e o negaram. É um convite, meus queridos, para nós católicos. Deus está falando diretamente a nós. Vocês estão vendo a luz. Não troquem a luz pelas trevas. Não troquem a luz pelo êxito humano, pela glória, pelas realizações humanas, por uma paz e uma fraternidade só nesta terra. É claro que nós vamos procurar a paz e a fraternidade como fruto do encontro com Deus, porque isso permanece para a vida eterna. Não querer tirar Deus do mundo e fazer uma fraternidade simplesmente humana, coisa que não existe. E sempre vai terminar em guerras. Jesus está mostrando para nós qual é a essência do nosso coração. Nós necessitamos Deus. Nós necessitamos de Jesus. Não é indiferente acreditar numa religião ou em outra. Porque então, por que será que o Filho de Deus teria que vir ao mundo e morrer crucificado se é indiferente? Se eu posso acreditar em qualquer coisa? Por que tanto sofrimento, tanta dor para vir, se isso não fosse necessário? Por que ele ter que se submeter a essa humilhação de ser julgado pelas suas próprias criaturas, de ser coroado de espinhos, de ser flagelado até que toda a sua pele fosse completamente destroçada, de ter que carregar a sua cruz por toda Jerusalém, já não tendo dormido, não tendo comido, não tendo bebido, e estar dessangrado e com esses 60 quilos nas costas até o lugar da condenação, que era o Calvário, onde ele seria crucificado, onde atravessariam seus punhos com cravos de 8 milímetros de espessura, e ele estaria 3 horas pendurado pelos punhos e os pés. Para que tudo isso se era indiferente? É óbvio que não é indiferente. Deus sabe que sem ele nós não podemos fazer nada. E Deus sabe que
através daquelas pessoas que creem nele, ele vai salvar aqueles que não creem. Ele vai dar um jeito de salvar, não sei como. Nas suas consciências, tocando seus corações e tal. Ah, mas ele necessita daqueles que sim fizeram a experiência dele, que sim o amam. Jesus nos está pedindo nessa frase, ao menos tu ama-me. Ao menos tu ama-me. Ainda que o mundo inteiro me negue, me abandone, você que viu a luz, você que sabe quem eu sou, você que sabe quanto eu te amo, você que sabe como eu dei a minha vida por ti até derramar até a última gota de sangue por ti, ao menos tu ama-me. Que o Espírito Santo nos conceda esse grandíssimo dom de sermos considerados entre aqueles que viram a luz, que experimentaram a luz e que querem seguir a Jesus, aconteça o que acontecer nas nossas vidas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fenomenal!